Salve, salve, cara pálidas. E aí, tudo certinho com vocês? Vamos de aula? Vamos de coisa boa que vocês adoram, que é aula? Então vamos. Vamos falar hoje sobre a ética kantiana, né? Vamos falar sobre o Immanuel Kant, um cara muito maroto da filosofia. Falar um pouquinho sobre a biografia dele, só para vocês se situarem no tempo e espaço, né? Que é importante. O nascimento do Kant. Kant nasceu em Königsberg, na Alemanha, em 1724 e ele faleceu em Königsberg, na Alemanha, em 1804. Beleza? Então, século XVIII, né? Nós temos aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui uma imagem desse cara bonito, muito maroto, né? Aqui tem uma foto dele, do Twitter dele. Na verdade, não existe mais Twitter, né? Porque ele já morreu. Mas seria a foto do Twitter dele, seria essa daqui. Esse cara é o Immanuel Kant, beleza? Então vamos falar hoje sobre a ética kantiana. Mas antes de falar da ética kantiana, eu tenho que falar com vocês sobre o período moderno, beleza? Por que eu tenho que falar com vocês sobre o período moderno, caras pálidas? Porque é no período que ele está inserido, né? O período em que ele viveu. Então, a Idade Moderna, nós denominamos os filósofos que desenvolveram pensamentos na área da ética no período moderno como a ética antropocêntrica. O que seria uma ética antropocêntrica? É uma ética que está centrada no sujeito, beleza? Se vocês se lembrarem na aula passada, a gente falou, por exemplo, sobre o estoicismo, que ele estava ligado à ideia da gente aceitar o destino que a gente vive, ou seja, o conceito de amor fati, né? Eu aceito o destino tal como ele vem para mim. Ou seja, como se eu aceitasse o que a natureza me oferece. Então eu não me diferencio da natureza, eu sou o que a natureza é. Já no período moderno, essa concepção muda radicalmente. Por quê? O período moderno ele vai se centrar na subjetividade das pessoas. O que é a subjetividade das pessoas? É aquilo que só você tem acesso. Eu costumo usar um exemplo em sala de aula com os alunos que é o seguinte: como é que eu sei o que é a subjetividade dos seres humanos, professor? É bem simples. Eu dou para você um sorvete sabor chocolate e talvez eu queira saber o que é chocolate na sua consciência. E aí eu resolvo abrir o seu cérebro, é um exemplo bizarro, eu sei, e eu quero saber o que é o sabor chocolate para você. Como é que você experimenta o sabor chocolate? Eu sou um cientista maluco, eu abro a sua cabeça no momento que você está tomando sorvete de chocolate e eu vou lamber o seu cérebro para tentar descobrir o que é o sabor chocolate para você. Pergunto para você, cara pálida, eu vou saber o que é o gosto de chocolate para você lambendo o seu cérebro? Não. Por quê? Porque a sua subjetividade experimenta o sabor chocolate de um jeito diferente que eu experimento o sabor chocolate. Então a subjetividade é aquilo que só você consegue acessar. Beleza? Passado esse exemplo tosco e maroto, a gente vai continuar a nossa aula aqui. Beleza? Então já falamos sobre o Kant, vamos falar sobre a Idade Moderna. Então a Idade Moderna, ela está baseada, os filósofos desse período criaram uma ética antropocêntrica. Antropocêntrica porque antropo vem de homem e centro vem de centro, né? Que está no meio. Então o antropocentrismo é o homem no centro das coisas, beleza? Com o final da Idade Média, marcado pelo Renascimento, o ser humano torna-se novamente o centro de interesse por meio do humanismo, beleza? E aí seguindo, no terreno da reflexão ética, esse fato orientou uma nova concepção moral centrada na autonomia humana. O período moderno vem depois do que, cara pálida? Vem depois da Idade Média. E o que é a Idade Média? É o Game of Thrones? Não, não é o Game of Thrones. É aquele período em que a igreja controlava o que as pessoas faziam. E se a igreja controlava o que as pessoas faziam, era o que estava na Bíblia que valia. Era a ideia de que nós, seres humanos, tínhamos uma alma que nós entregaríamos para Deus no final da vida. Ou seja, a gente estava nesse mundo só de passagem e a gente só ia ser feliz lá no final. Lembra da ideia da Bíblia? Está todo mundo acostumado, todo mundo já está chapado dessa ideia, né? Agora, aqui no período do Iluminismo, é o contrário. As pessoas começam a pensar no seguinte: e se nós procurássemos a felicidade? E se nós buscássemos a nossa razão de ser aqui, nesse mundo que nós vivemos cheio de problemas? Ou seja, agora é o ser humano que vai assumir a vida, que vai assumir a sua subjetividade como responsabilidade de si e não como responsabilidade de Deus, beleza? Ou alguma coisa que você acredite no além. No Iluminismo, essa orientação fica mais evidente, pois os filósofos passam a defender a ideia de que a moral deve ser fundamentada não mais em valores religiosos, e sim naqueles oriundos da compreensão do que é a natureza humana. Sacou?
Ou seja, agora não é mais a religião que vai dizer o que eu tenho que fazer. Agora sou eu que tenho que criar a minha concepção. Beleza? A aula é de filosofia, não é de religião, e eu não estou combatendo a religião aqui. Beleza? A concepção mais expressiva do período moderno a respeito da natureza humana é a de uma natureza racional que encontra em Kant sua formulação mais bem acabada. É o Kant, dentre todos os filósofos do período moderno, que vai elaborar uma ética mais bem formulada, mais, por assim dizer, mais top, tá? E a ética kantiana, ela ficou conhecida como a ética do dever. Eu até deixei sublinhado em amarelo aqui para vocês, beleza? O Kant desenvolveu a sua ética do dever, ou essa ética que nós vamos conhecer como ética kantiana, em 2 livros. Um deles é a Crítica da Razão Prática, e o mais importante dos livros do Kant é a Fundamentação da Metafísica dos Costumes, tal como está sublinhado aqui para vocês, tá? Se você quiser pegar um final de semana, abandonar o Netflix e ler esses livros, vai ser muito importante na sua vida. Então, o filósofo Immanuel Kant, né, como nós já falamos, ele aponta a razão humana como uma razão legisladora. E essa razão legisladora, né, que é a nossa razão humana, ele é capaz de elaborar normas universais, uma vez que constitui um predicado universal dos seres humanos, isto é, uma capacidade comum a todo. Todo cara pálida que pensa tem uma coisa que é comum, ou seja, o fato de que nós temos razão. Isso é comum para todos nós seres humanos, né? Salvo algumas exceções. Então, se isso é normal para todos os seres humanos, quer dizer que a razão é uma coisa que tem que atravessar todos nós, tem que valer para todos nós, né? As normas morais teriam, portanto, sua origem na razão. Ou seja, se você fica se perguntando de onde é que saem os valores morais que eu defendo hoje em dia, de onde é que saem as ideias que eu defendo hoje em dia, os valores que eu defendo hoje em dia, sai da sua cabeça, né, da sua razão. Embora em Kant as normas morais devam ser obedecidas como deveres, muito importante, a noção kantiana de dever confunde-se com a própria noção de liberdade. Aqui uma coisa bem rápida para vocês. Vocês entendem a palavra dever, e eu entendo a palavra dever como aquilo que eu sou obrigado a fazer, certo? E a palavra liberdade eu entendo como o contrário. É aquilo que eu faço do jeito que eu quero, como eu quero, na hora que eu quero. Então parece que a palavra dever e a palavra liberdade são coisas opostas, certo? Só que na verdade em Kant é o contrário. Para ele, dever e liberdade são 2 coisas iguais, beleza? Vamos entender por que são 2 coisas iguais para Kant. Isso ocorre por quê? Por que o dever e a liberdade para Kant são 2 coisas iguais? Porque para Kant, o indivíduo que obedece a uma norma moral atende à liberdade da razão, ou seja, aquilo que a razão, no uso de sua liberdade, determinou como correto. Então, por que é que o dever e a liberdade são iguais para Kant? Porque todos os valores morais que nós temos, nós criamos como um gesto de liberdade. Nós criamos os nossos valores como um gesto livre. Ninguém me obrigou a acreditar nos valores morais que eu tenho. Eu criei como uma forma de liberdade. E eu sigo os meus deveres, ou seja, eu sigo as minhas normas morais, porque isso é um gesto da minha liberdade, é um gesto da minha consciência humana. É um gesto da minha consciência, na verdade, né? Então, para ele, dever e liberdade é a mesma coisa. Isso é muito importante que você guarde na sua cabeça. Beleza? Se não ficou claro, pausa o vídeo, volta, dê uma olhadinha na tela que tem aqui, né? Sublinhado marotamente amarelo para vocês. Dessa forma, a sujeição à norma moral é o reconhecimento de sua legalidade, conferida pelos próprios indivíduos racionais. Toda vez que você segue uma norma moral, você está se sujeitando a isso como um gesto de liberdade. Por que gesto de liberdade? Foi você que criou os valores morais que você quer seguir, beleza? Isso não quer dizer que você pode fazer tudo o que você quer na sua vida. Pegar uma arma e atirar em alguém não é um gesto livre seu, porque a comunidade não autorizou isso, beleza? Ser um sujeito homofóbico não é um gesto livre seu. Você não pode fazer isso, porque a comunidade não entende isso mais como um gesto livre, beleza? Isso é ser só mais um cara babaca ou uma garota babaca, beleza? Kant reforça essa ideia ao dizer que um ato só pode ser considerado moral quando praticado de forma autônoma, consciente e por dever. Ou seja, se você quer ser um sujeito que segue as normas morais que você mesmo criou, você tem que fazer isso como um gesto livre, né? Ninguém tem que dizer que você tem que fazer alguma coisa, você tem que ser autônomo. Quem trabalha autônomo é alguém que não precisa de um patrão. Ou seja, você tem que agir porque você quer agir. Você tem que agir consciente, porque é óbvio, né? Você tem que pensar para fazer as coisas,
e pelo dever. Lembrando que pelo dever para Kant é como um gesto de liberdade, né? Com isso, Kant acentua o reconhecimento do dever como uma expressão da racionalidade humana, única fonte legítima da moralidade, beleza? Se você quer justificar os atos morais que você tem, ou seja, os valores morais que você deve justificar eles através da sua consciência. Se não existe uma justificação racional para os seus valores morais, é porque eles não servem, beleza? E a clareza disso que nós estamos falando, dessa ideia, é assim expressa pelo filósofo, ou seja, uma das paradas mais importantes do Kant vem aqui, né, nessa citação que eu sublinhei aqui para vocês e está em vermelho. Age apenas segundo uma máxima, tal que possas, ao mesmo tempo, querer que essa máxima se torne lei universal. Novamente, age apenas segundo uma máxima, máxima entendido como princípio, tá? Aquilo que você tem como princípio. Respeitar o próximo, amar a sua mãe. Age segundo um princípio, tal que esse princípio possa, ao mesmo tempo, se tornar lei universal. O que é lei universal, professor? É aquilo que vale para você e vale para toda a humanidade. O universo universal, né? Vale para todo mundo. Tudo que você faz tem que valer para todo mundo. Beleza? Essa exigência é denominada por Kant de imperativo categórico. Ou seja, o que é o tal do imperativo categórico? É uma determinação imperativa que deve ser observada sempre em toda e qualquer decisão ou ato moral que venhamos a praticar. Toda vez que você quer, tá, professor, eu vou ajudar uma senhorinha a atravessar uma rua porque eu entendo que isso é um ato moral. Toda vez que você vai praticar esse ato moral de ajudar o próximo, de respeitar a terceiridade, de ajudar a terceiridade, você tem que partir do seguinte princípio: isso pode se tornar uma lei universal? Isso pode valer para todo mundo? Será que de repente lá no Japão, alguém ajudar uma senhora da terceira idade a atravessar a rua, isso vai ser algo ruim? Se isso não for algo ruim para você, e nem no Japão, nem na China, nem nos Estados Unidos, isso vale como imperativo categórico, porque é uma lei universal, serve para todo mundo. E essa aqui é a nossa gatinha Naura preta que adora incomodar. Desce. Ou seja, vamos seguir então o imperativo categórico, todos nós entendemos agora, né? Você tem que agir de tal forma que a sua norma moral ela deve valer para todos, beleza? É um princípio universal. Toda vez que você quer entender se o que você vai fazer serve como norma moral, você deve partir do princípio de que isso vale para todo mundo. Lembra da ideia de matar alguém? Eu posso legitimar a ideia de matar alguém? Não. Porque se eu pegar uma arma e matar o próximo, e o próximo fizer isso, e o próximo fizer isso, e o seu vizinho fizer isso, a sua tia fizer isso, a humanidade vai acabar, né? Então, seguindo aqui, em outras palavras, o filósofo quer dizer que a nossa ação deve ser tal que possa ser universalizada. Ou seja, realizada por todos os indivíduos, sem prejuízo para a humanidade. Beleza? Oi, Naura. Vamos lá, então, seguindo essa parada aqui. Se não puder ser universalizado, ou seja, se o seu valor moral, aquilo que você quer praticar, não pode ser universalizado, não será moralmente correta e só acontecerá como exceção, nunca como regra, beleza? Toda vez que você faz algo, cara pálido, isso é muito importante atualmente, tá? Toda vez que você faz algo que só favorece a você mesmo e não favorece o próximo, isso é só um gesto do seu egoísmo, não é um gesto moral seu, beleza? É o que a maioria dos seres humanos fazem na internet hoje em dia, né? Então vamos seguir essa parada. Vejamos como Kant se expressa a esse respeito, ou seja, a ideia da prática dos valores morais. Oi, Naura, fala comigo. Vamos seguir aqui e aí essa é uma citação do Kant, beleza? Se prestarmos atenção ao que se passa em nós mesmos sempre que transgredimos qualquer dever, descobriremos que na realidade não queremos que a nossa máxima, ou seja, o nosso princípio, se torne lei universal, que valha para todo mundo. Porque isso nos é impossível. Ao contrário dela é que deve ser o contrário dela, perdão, é que deve ser universalmente. Vamos voltar, porque está tudo errado aqui que eu li. Vamos de novo. Se prestarmos atenção ao que se passa em nós mesmos sempre que transgredimos qualquer dever, descobriremos que na realidade não queremos que a nossa máxima se torne lei universal, porque isso nos é impossível. O contrário dela é que deve ser universalmente, o que deve continuar a ser lei universalmente. Nós tomamos apenas a liberdade de abrir nela uma exceção para nós. Ou seja, toda vez que nós praticamos um ato que favorece só nós mesmos, aquilo que eu tinha dito anteriormente, isso é apenas uma exceção, não é uma regra. A regra é quando nós agimos
com a ideia de ser sujeitos morais e que isso deve valer para todo mundo. Toda vez que você lembra aquela ideia, o brasileiro, nós temos a expressão no Brasil, vocês já devem ter ouvido isso, a ideia do jeitinho brasileiro. Você está com seu carro lá no centro do Rio de Janeiro, você está com sua família. E aí vocês vão estacionar o carro, vocês sabem que não pode estacionar o carro ali, mas o seu tio, o seu pai ou a sua mãe resolvem estacionar o carro em uma vaga proibida. Passa-se 5 minutos, aparece alguém para multar o seu pai. E aí o seu pai, ele diz o quê? Ele é um cara muito importante na sociedade, e aí o guarda vem para multar ele e ele diz o seguinte: você não vai me multar não, sabe por quê? Sabe com quem você está falando? Você me conhece? E aí de repente ele tenta intimidar o guarda com isso, por quê? Porque intimidando o guarda, ele acredita que ele vai abrir uma exceção para ele, porque ele é muito importante na sociedade. Então é isso que o Kant está dizendo. Toda vez que você abre uma exceção, você não está sendo um sujeito moral, você está querendo se favorecer naquele momento. Beleza? E por que realizamos atos contrários ao dever e, portanto, contrários à razão? Porque é que nós, seres humanos, que criamos as normas morais que nós queremos seguir, porque é que nós, caras palhas, nós agimos contrários à nossa razão? E aí o Kant vai responder. Kant dirá que é porque nossa vontade é também afetada pelas inclinações, que são os desejos, as paixões, os medos, e não apenas pela razão. Ou seja, pegando o exemplo que eu acabei de citar aqui, de repente do seu tio que estaciona em uma vaga proibida, é que às vezes nós somos inclinados a cumprir um desejo nosso, uma paixão nossa, ou seja, vez ou outra a nossa razão ela é confrontada com os nossos desejos. E quando nós somos confrontados com isso, como é que nós fazemos para sair disso? Nós temos que voltar ao campo da razão. O seu tio que estacionou em uma vaga errada e quer se favorecer de repente, dizendo para o cara que está multando ele que ele é um cara importante, ele deveria dizer o contrário. Ele deve dizer: eu estou errado, eu estacionei uma vaga errada, pode aplicar a multa e ninguém deve estacionar nesse local porque é proibido. Ou seja, eu não posso criar uma exceção. Eu tenho que partir do pressuposto de que, se nós criamos uma vaga que é proibida para mim, ela deve ser proibida para o cidadão que é um oficial de justiça, para o cidadão que é presidente, para o cidadão que é vereador, para todo mundo, beleza? Por isso ele afirma que devemos educar a vontade para alcançar a boa vontade, que seria aquela guiada unicamente pela razão. Ou seja, se você guia os seus valores morais pela razão, você nunca vai recair nesse problema de você sabe com quem você está falando, você sabe quem eu sou, você nunca vai procurar abrir exceções, beleza? Em resumo, a ética kantiana é uma ética formal ou formalista, pois postula o dever como uma norma universal, sem se preocupar com a condição individual em que cada um se encontra diante desse dever. Esse trecho que é muito importante por quê? Vamos pegar o mesmo exemplo que eu trouxe do seu tio que estacionou em uma vaga proibida. Vamos mudar o caso. O Kant disse o seguinte: nós temos que agir pelo dever, certo? O dever se confunde com a liberdade e nós temos que universalizar, ou seja, se existe uma vaga proibida em que ninguém deve estacionar, não importa em qual situação eu não posso estacionar ali. Agora vamos pegar o mesmo exemplo que eu usei e vamos mudar a história. Imagina que o seu tio e você teve um problema com, de repente, a sua tia. Ela está passando muito mal, ela já está à beira da morte e o seu tio precisa, em um gesto desesperado, levar a sua tia para o hospital. E aí o que ele faz? Ele pega o carro, sem pensar, ele estaciona uma vaga proibida porque ele quer salvar a vida da sua tia, e ele para o carro, leva a sua tia para dentro do hospital, e quando ele sai, o guarda vai perguntar por que ele estacionou o carro ali. E aí ele vai dizer: guarda, desculpa, eu não tive alternativa, eu cheguei muito preocupado com a minha esposa, ou enfim, a tia do meu sobrinho, ela estava muito mal e eu vim ajudá-la. E aí, o que acontece nessa situação? Agora mudou. Porque se eu for aplicar a ética kantiana aqui, o que o guarda deveria fazer? Ele deveria aplicar a multa e o seu tio deveria pedir desculpas. Mas aqui não é mais o mesmo caso. Aqui em um gesto desesperado pela vida da sua tia, você não pode simplesmente se dar ao luxo de escolher uma vaga. Por quê? Escolher uma vaga ia demorar muito tempo e talvez a sua tia viesse de repente até a falecer. Usando esse exemplo, beleza? Então a ética kantiana ela é uma ética formalista. Ela te dá a forma daquilo que você deve seguir, mas ela não se aplica a nenhum contexto, ou seja, não importa em qual contexto você esteja. Se você não pode estacionar naquela vaga, não importa qual situação, você não pode estacionar ali, beleza? Então a ética kantiana, ela tem, por assim dizer, esse pequeno problema. Ela é uma ética formalista, ela te dá o conteúdo.
age de tal forma que você deve tornar o seu princípio, o seu valor moral como norma universal. Mas ele não diz em qual contexto você deve fazer isso, beleza? Aí é uma falha da ética kantiana que nós apontamos, beleza? Em outras palavras, e dizendo o que eu já disse para vocês, Kant nos dá a forma moral da ação moralmente correta, o imperativo categórico, lembra? Mas não diz nada acerca de seu conteúdo, não diz o que devemos fazer em cada situação concreta. Kant diz para você o que você deve fazer, mas ele não diz em qual contexto você deve fazer. Belezinha? Maroto? Tudo certo? E aí, para a gente fechar aqui a ética kantiana, nós temos aqui uma imagem, né, de um grande cartunista brasileiro, que é o Angeli. E aí vocês olhando, né, para essa imagem, o que vocês veem? Vamos dar uma olhadinha aí, pausa o vídeo, olha para essa imagem com calma, beleza? O que nós temos aí? Nós temos o título da imagem, a Declaração dos Direitos Humanos, foi feita pelo cartunista Angeli, e aí nós temos o seguinte, nós temos um lugar super abandonado, cheio de lixo, nós temos umas crianças bem magrinhas, né, brincando no meio de um lixo com um monte de coisa podre, nós temos uma senhora com um ratinho do lado e os dois estão, de certa forma, agradecendo. E aí o que diz a charge? Ela diz o seguinte, eu agradeço porque neste país, eu agradeço por neste país não existir mais perseguições, tortura, morte de presos políticos, por não haver mais censura, à imprensa e mais nenhum intelectual exilado. E aí, o que tem nessa imagem que é irônico nessa parada? Eles estão no meio do lixo e eles estão agradecendo porque eles superaram o período da ditadura, ou seja, eles passaram por aquele período em que havia perseguições, as pessoas eram perseguidas pelo seu pensamento, pela forma como pensavam. E aí eles estão no meio de um lixão, todos aqui aparentemente estão passando fome. Então aqui está a ironia da parada, ou seja, o título é sobre a Declaração dos Direitos Humanos, que todo mundo deve ter um lugar para morar, todo mundo deve ter direito à vida, todo mundo deve ter segurança, todo mundo deve ter uma casa, todo mundo pode comer, mas eles estão no meio de um lixão. Nós saímos de uma coisa, nós saímos de um período em que a gente viveu que foi um período muito negro da nossa história, e nós, essas pessoas da imagem, elas estão em um período igualmente pior. Ou seja, igualmente pior não, eles estão em um período pior. Porque agora, embora eles não sejam privados de liberdade, eles não sejam mais censurados, eles não têm onde morar e não têm o que comer. Então a gente pode tentar de alguma forma aplicar, né, a ideia da ética kantiana nessa parada aqui. E aí o final aqui, só para a gente finalizar, os chamados direitos humanos sintetizam os valores considerados fundamentais pelas sociedades ocidentais contemporâneas, pelo menos em teoria, como parece querer dizer a charge acima, né? Então, nós temos a teoria e a prática. E na prática, a teoria é diferente, certo? Então, pelo vídeo de hoje era isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, vocês podem colocar lá no Google Class que a gente vai trocando a ideia, beleza? Agradeço demais que vocês tenham me ouvido, e aí na próxima aula a gente continua trocando essa ideia.